Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4, Sistema Digestório. Na aula de hoje nós vamos ver a respeito do processo da digestão humana, como que ocorre, quais são os órgãos componentes e os órgãos anexos e os principais fenômenos fisiológicos que acontecem durante esse processo. Bem, a digestão, o que seria a digestão? A digestão é um sistema responsável pela digestão ou decomposição dos alimentos por meio de processos mecânicos e químicos. A sua função é decompor o alimento em moléculas pequenas para que sejam absorvidas pelas células do trato intestinal. Aqui nós temos, se a gente analisa, por exemplo, uma comida, um alimento, a qual nós nos alimentamos durante o almoço, um jantar ou um café da manhã, cada um desses componentes, amidos, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais, entre outros, todos eles são quebrados em moléculas menores. No caso do amido, ele é quebrado até chegar a molécula de glicose, que é a molécula mais simples, de carboidrato. As proteínas são quebradas em aminoácidos e as gorduras são decompostas em moléculas de glicerol e ácidos graxos. A estrutura do sistema digestório. Bem, o sistema digestório, ele se inicia na boca, e finaliza no reto. Os seus principais componentes são a boca, a faringe, o esôfago, que é um tubo bem longo, o estômago, o duodeno, que é um tubo que leva ao bolo alimentar do estômago para o intestino delgado, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Nós também temos alguns órgãos anexos que auxiliam no processo da digestão, produzindo hormônios e demais substâncias secretoras, que vão auxiliar aí na quebra desse alimento. Entre eles nós temos as glândulas salivares localizadas na boca, os dentes que auxiliam na trituração, ou seja, no processo mecânico da quebra desse alimento, a língua, que ajuda a empurrar esse alimento para o esôfago, o fígado, que vai produzir a bile, a vesícula biliar, que é um pequeno órgão que vai armazenar a bile para depois ser lançada para o estômago, e o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático e auxiliar aí no processo da decomposição dos demais nutrientes presentes no bolo alimentar. A digestão humana, ela é considerada extracelular, Então, diferente dos micro-organismos que realizam a digestão intracelular, a nossa digestão é uma digestão extracelular. Ela acontece fora da célula, ela acontece em órgãos especializados para esse processo. Nos processos digestórios, nós temos processos mecânicos. Esse processo mecânico envolve a mastigação na boca, a deglutição, que é a engolir o alimento, para que esse alimento possa ser conduzido para as demais etapas do sistema digestório, e os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos vão empurrando esse bolo alimentar ao longo do esôfago, para o estômago. Nós também vamos ter movimentos nos demais órgãos, como por exemplo o intestino delgado, o intestino grosso, e que também são chamados de movimentos peristálticos, que eles auxiliam a empurrar esse bolo, que está sendo decomposto, até chegar no processo final. E o outro processo digestório envolvido são processos químicos,
que acontece pela ação de enzimas, né? Que são secretados por órgãos anexos, que a gente vai ver mais para frente. E aí, nesse processo, nós temos a ação de enzimas no estômago e no intestino delgado. Vamos começar pela cavidade bucal ou boca. Então, na cavidade bucal acontece a primeira etapa da digestão e é um processo mecânico, né? Porque envolve a mastigação. Na cavidade bucal, o alimento, né, será umidificado pela saliva, que é secretado por glândulas especializadas, que são as glândulas salivares, né? Nós temos várias glândulas na nossa boca, as glândulas parótidas, que são localizadas nas laterais do maxilar, a glândula submaxilar, que é embaixo da língua, e a sublingual também, e demais glândulas localizadas ao longo da cavidade bucal. Na saliva, nós vamos ter a primeira enzima que vai realizar a primeira decomposição do amido, tá? Então, a saliva, ela é composta principalmente de amilase salivar ou pitialina. A amilase salivar entrará no processo da decomposição do amido. Então, aqui já ocorre a primeira quebra química, tá? Do alimento, mas nesse caso apenas do amido do alimento. Já nesse processo, né, por conta da ação da enzima, a atuação da enzima presente na saliva e o processo da mastigação mecânica, forma-se uma pasta que é chamada de bolo alimentar. E aí, esse bolo alimentar, ele é conduzido para o esôfago. A cavidade bucal também vai possuir órgãos, estruturas, na verdade, né, especializadas que vão auxiliar aí no processo da mastigação, que são conhecidos como dentes. Os dentes, na espécie humana, nós temos 12 dentes molares, né, que são esses dentes localizados aqui no fundo, tá? Dentes pré-molares, que são os menores, os dentes caninos, que são 4, né? 2 em cima e 2 embaixo, e os dentes incisivos, que são 8, que são esses 4 aqui de cima e os 4 de baixo. Nós temos o frênulo da língua, né, que é esse músculo aqui que auxilia no processo da movimentação da língua, e os ductos das glândulas submandibulares, que vão fazer com que a saliva saia, né, durante o processo, em contato com o alimento. Os dentes estão localizados tanto na arcada, né, na parte de cima, quanto a parte de baixo, que é a arcada inferior. A boca, ela é revestida por uma estrutura chamada de palato mole, tá? No fundo, e acima, perto já do início da boca, a gente tem um osso que é chamado de palato duro. Além disso, nós temos também as gengivas, que são tecidos que revestem o entorno dos dentes, tá? E no final, lá nós temos um outro músculozinho, uma estrutura chamada de úvula. Ao lado, nós temos 2 glândulas chamadas de amígdalas, que atuam no processo da formação de células de defesa. Tá? Em algumas pessoas, as amígdalas, elas se tornam inativas quando chegam na fase adulta. Aqui a composição do dente, né? Então o dente, ele tem principalmente 3 camadas, né? Um dente ela é revestida por uma camada muito dura, tá? Que é chamada de esmalte, e que protege a camada mais sensível, que é a dentina e a polpa. Esse dente, a parte externa dela é chamada de coroa, e a parte que está mergulhada na gengiva, né, no palato, é chamado de raiz. E
apesar de ela ser extremamente dura, né? Porque aí é simplesmente para aguentar o processo da mastigação, que é um processo muito forte, né? Mecânico. Esse esmalte pode ser atacado por bactérias, e aí a gente tem o que a gente chama de cárie. Os dentes, nesse caso, eles são responsáveis em partir o alimento, né, em tamanhos menores, assim facilitando o trânsito do alimento pelo trato digestório, facilitando a digestão. Agora nós temos a segunda parte, que é a faringe e o esôfago. Após o bolo alimentar se formar na boca, ele é empurrado com auxílio da língua para uma parte chamada faringe, tá? Que vai conduzir esse alimento para o esôfago. A faringe é um tubo curto, tá? Que se liga ao esôfago. A faringe, ela tem um músculo chamado epiglote, tá? Que vai ser acionado no momento em que nós realizamos o processo da deglutição, ou seja, quando engolimos o alimento, automaticamente esse músculo ele é acionado, fechando o canal da traqueia. Por quê? Porque a traqueia ela está ao lado do esôfago, porém o esôfago, ele faz parte do sistema digestório e a traqueia faz parte do sistema respiratório. Então, quando o alimento ele passa por essa seção, por esse local, a fim de evitar que o bolo entre para a traqueia, entupindo assim esse tubo, a epiglote ela fecha esse canal para direcionar o bolo alimentar até o esôfago, assim evitando que contamine, né, e que acabe fechando o canal respiratório. Quando acontece por algum acaso a epiglote não ser acionada, aí ocorre o que a gente chama de engasgo e que pode produzir sérios problemas, inclusive fatais, né? Porque entupindo esse canal, o ar deixa de passar aqui e aí você pode morrer sufocado. Então, o processo da deglutição, né, envolve a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele é levado através da faringe, né? E na faringe você vai ter o bloqueio da traqueia por conta da epiglote, assim direcionando o bolo alimentar para o esôfago. Então, aqui nesse processo, a gente está vendo como é que esse músculo, né, chamado epiglote, se mexe. Aqui em amarelo, o bolo alimentar passando para o esôfago. Depois que o bolo alimentar sai da faringe e vai para o esôfago, ele é direcionado para o estômago, né, através de movimentos peristálticos realizados pelo esôfago. Então, aqui o bolo alimentar sendo conduzido, né, ele passa para o estômago, mas para ele descer, esse esôfago ele realiza movimentos contínuos, ondulatórios, que faz com que esse bolo seja conduzido para o estômago. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico. Então, são movimentos ondulatórios que conduzem o alimento, né, o bolo alimentar, até o estômago. Quando esse bolo alimentar chega ao estômago e se mistura com os líquidos, né, secretados pela parede estomacal, esse bolo ele sofre uma transformação química. O estômago é um órgão logo após o esôfago, né? O estômago é um órgão na forma de saco que tem uma curvatura maior na sua parte externa e uma curvatura menor na sua parte interna. Essa parede, ela é toda essa parede estomacal,
é toda invaginada, né? E assim você tem aqui um órgão bem especializado, revestido por um muco, tá? Por que revestido por um muco? Porque nesse órgão nós vamos ter a produção de uma substância chamada de ácido clorídrico, que é altamente corrosivo. Então, para evitar que o próprio órgão sofra com essa substância, ela produz um muco, né? As células estomacais produzem um muco que reveste totalmente a parede interna do estômago. Nesse caso, nós temos aqui nesse órgão a ação de um hormônio, né? No momento em que nós começamos a nos alimentar, o nosso corpo detecta o processo, aciona o sistema nervoso e a parte cerebral encaminha um aviso para secretar o hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina, ele vai atuar no estômago, que vai estimular a produção do ácido clorídrico, que é HCl, tá? O ácido clorídrico, ele tem a função de digerir proteínas, tá? Principalmente proteínas, ou seja, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, né? Proteínas de um modo geral. Então, quando o alimento ele cai no estômago, ele sofre a ação desse suco estomacal, né? Que é basicamente ácido clorídrico. E o alimento permanece aqui uns dias sendo digerido. As proteínas permanecem aqui um tempo sendo digeridas por esse ácido. Nesse momento, o bolo alimentar deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo. E aí o quimo, depois de quebrada as proteínas, é direcionado para o duodeno, que é a porção final do estômago, que é essa parte aqui. No estômago, então, nós vamos ter a ação do suco gástrico, que é composto principalmente de ácido clorídrico, tá? E esse ácido clorídrico vai ter a ação de proteases, né? A pepsina, principalmente, que vai atuar aí na quebra das moléculas de proteína, né? Produzindo aí peptídeos. Mas a quebra dessas proteínas ainda não estão finalizadas, tá? Apenas é uma quebra inicial. A sua quebra final irá ocorrer ao nível do intestino delgado. No intestino delgado ocorre a principal etapa da digestão, tá? O intestino delgado, ele é composto de 3 partes principais: o duodeno, o jejuno e o íleo. Nessa etapa, nós vamos ter a ação de alguns sucos digestivos: o suco gastrointestinal, o suco pancreático e o suco entérico. E aí, nesse caso, o quimo passa a ser chamado quilo. No duodeno, nós vamos ter a ação de sucos produzidos pelo fígado, que é a bile, né? Que tem a função de emulsificar gorduras, ou seja, ela vai facilitar a decomposição, a quebra das moléculas de gordura em moléculas menores, em gotículas, tá? Assim facilitando a digestão por lipases do suco entérico. A vesícula biliar é um outro órgão anexo que faz parte desse processo. Ele tem a função de armazenar bilis. E o pâncreas vai produzir o suco pancreático. O suco pancreático ele é composto por bicarbonato, que vai auxiliar na neutralização do quimo, porque ele vem muito ácido, né, por conta do ácido clorídrico presente no estômago. Então, esse bicarbonato ele vai neutralizar esse ácido, né, o quimo, que vem extremamente ácido. Além disso, ele é composto por tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidase, ribonuclease e desoxirribonuclease, que vai decompor proteoses e peptones. E a lipase, que vai decompor lipídios. O intestino delgado, nós vamos ter também, no processo do jejum e ilho, nós vamos ter a principal
etapa, que é a quebra desses compostos orgânicos, né, pela ação do suco entérico. Então, nós vamos ter a quebra de peptídeos para formar aminoácidos através da ação de peptidases. Nós vamos ter a quebra do carboidrato maltose, tá, em moléculas de glicose pela ação da maltase. Vamos ter a quebra da sacarose em moléculas de glicose e frutose pela ação da sacarase, e a quebra da lactose pela ação da lactase, que vai originar glicose e galactose. No intestino delgado, na porção jejum e ilho, nós temos as microvilosidades intestinais. A parede interna do intestino delgado, ele é cheio de microvilosidades. Por quê? Porque isso aumenta a superfície da digestão, facilitando aí a absorção dos alimentos, ok? O intestino grosso e o reto, nós temos a finalização da digestão. Esse intestino grosso é formado por partes chamadas colo ascendente e o colo transverso. O colo descendente, a sigmoide e o reto, que no final tem o ânus, né? E a principal função do intestino grosso é a absorção de água, a decomposição e a fermentação do quilo por bactérias e, no final, a eliminação desse resto que ficou, né? Sendo eliminado na forma de fezes na porção final do reto, que é chamado de ânus. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.